Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de julho de 2026. Boa noite, NEP Brasília, e a todos que futuramente irão assistir o nosso estudo. Isso. Nosso estudo de hoje, então, dando sequência às parábolas e às curas de Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, iremos estudar a passagem de Mateus, capítulo 7, versículo 6. E antes de iniciarmos o estudo, vamos fazer uma leitura. Aqui. De um texto escrito por Emmanuel. Pronto. Está em Vinha de Luz, capítulo 93. Cães e coisas santas. Não deem aos cães as coisas santas, disse Jesus. Certo, o cristão sincero nunca se lembrará de transformar um cão em partícipe do serviço evangélico, mas, de nenhum modo, se reporta a Jesus a feição literal da sentença. O mestre, em lançando o apelo, buscava preservar amigos e companheiros do futuro contra os perigos da imprevidência. O Evangelho não é somente um escrínio celestial de sublimes palavras, é também o tesouro de dádivas da vida eterna. Se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na aplicação das riquezas sagradas. O aprendiz inquieto na comunicação de dons da fé às criaturas de projeção social pode ser generoso, mas não deixa de ser imprudente. Porque um homem esteja bem trajado ou possua larga expressão de dinheiro, porque se mostre revestido de autoridade temporária ou se destaque nas posições representativas da luta terrestre, isso não demonstra habilitação dele para o banquete do Cristo. Recomendou o Senhor. Seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Entretanto, com semelhante advertência, não esperava que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim, em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. Ninguém se confie à aflição para impor os princípios evangélicos nesse ou naquele setor da experiência, e que lhe diga a respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, e em consequência dessa leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Emmanuel. E assim, hum, amado Mestre, Senhor Jesus, vamos dar início aos estudos da noite, agradecendo a mais essa oportunidade, Senhor, de estar contigo, tentando aprender um pouco mais de Suas palavras, de seus ensinamentos, para que elas possam, Senhor, serem depositadas em nossos corações, para que elas possam, Senhor, vibrar em nosso ser como sementes vivas da Sua palavra em nossos corações. Que possamos sair desta noite com algum aprendizado, com algum entendimento de mais esse trecho do seu Evangelho de amor. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem, Márcia que chegou, Cristiane, boa noite. Isso, estava comentando então com a turma nesse estudo de hoje, né, que estamos dando continuidade às parábolas e às curas de Jesus, na sequência que se apresenta no Evangelho de Mateus. O estudo seria de João Marcos. João Marcos teve uma intercorrência agora, tem uma meia hora que nos avisou, está cuidando de uma emergência de uma amiga que está com abdômen agudo lá no hospital e não vai poder estar conosco. Com isso,
Faremos um estudo, então, hoje, compartilhando com todos. Vamos tentar que todos possam, de alguma forma, contribuir para o estudo da noite, tentando entender esta passagem, não é mesmo? Onde ah, acabou que ficou bem em cima, né? Da hora. Essa passagem vem escrita: não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem as suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão, e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. A frase, apesar de curta, traz palavras fortes, traz um uma coisa bem forte, né? Uma metáfora forte que a gente precisa tentar extrair um pouco do que o judaísmo daquela época estava tentando dizer com essas palavras, não é mesmo? Isso. Começando então, né? Isso, vamos devagarinho, cada um pode fazer as suas próprias contribuições. É, quando Jesus cita cães, vamos lembrar que os cães daquela época não eram os nossos cães, pequenos pets, dóceis e brincalhões, não é mesmo? Então vamos pelo menos contextualizar onde nós estamos, né? Estamos no Sermão da Montanha, certo? Jesus está falando dessa passagem, e esses cães, né? Esses cães eram verdadeiros cães que andavam em grupos, né? Em matilhas, e eles eram também cães que comiam carnes, né, necrófagos, né, que comiam os animais. Eles, né, naquela época, com certeza, não existiam as rações de hoje. Então, tem todo esse aspecto desses cães selvagens, verdadeiramente selvagens, tá? Para caracterizar bem o que Jesus, ele coloca elementos muito firmes, muito fortes nessa passagem que nós precisamos entender, não é mesmo? E aí ele vem dizer, né? E outra coisa que a gente precisa comentar, aí a Silvia vai também me ajudando, é a simbologia de porcos, que aparece várias vezes lá no nosso evangelho, não é mesmo? Ô, Denise, Diga, deixa eu já entrar nesse ponto. isso. Quando a gente pensa nessa questão dos cães e dos Uhum, porcos, né? é, Cristo, ele traz essa linguagem tão pesada, essa linguagem tão... É uma linguagem de exclusão, né? Para a gente começar a pensar, né? E ele tenta inverter essa linguagem de exclusão contra contra os próprios opressores, né? Então, o Cristo, ele traz esses cães e porcos, uhum, eles não são aqueles cobradores de impostos ou as prostitutas com quem o Cristo acolhia, com quem ele comia, mas sim quem eram aqueles cães e aqueles porcos? Era aquela elite arrogante, aquela elite religiosa, né? uhum, Ele era aquela elite que estava embriagada pelo orgulho, uhum, pelo preconceito, por todos aqueles rituais externos, né? E uhum, eles estavam, então ele traz os porcos que estavam, que eles chafurdam na lama da hipocrisia e são incapazes de reconhecer o valor do evangelho, o valor de Deus e pisam nos mensageiros de Deus, né? Então, quando Jesus traz essa parábola uhum, e fala de cães e porcos, né? É, então, ele vem quebrar essas regras farisaicas uhum. e principalmente, né? É quando eu não sei se vale a pena a gente ler também o versículo, né? Eu acho que é interessante a gente ler. Sim, eu só citei, mas a gente pode ler, É, sim. Uhum.
Então, porque aqui nesse versículo são quatro elementos, né? Você tem os cães, você tem os porcos. Aí você tem as pérolas e você tem o sagrado. Então a gente precisa analisar esses quatro elementos nesse versículo. Porque, assim, a Iá até fez uns slides, mas a gente precisa, acho que eu quero mais é conversar. Eu vou compartilhar talvez o texto onde tem o versículo mesmo. Sabe? Então, aqui está o texto, ó. Então, aqui, o que que a gente precisa ver? São quatro elementos que a gente precisa analisar. Não deem o sagrado aos cães e não atirem pérolas aos porcos. Caso contrário, porque aqui é um versículo, né, que a gente sabe que, antes da gente falar sobre essa literatura judaica, onde tem uma linguagem quiasmática, importante da gente tentar entender, acho importante a gente também, como a Silvia falou, também falar do que são esses porcos, né? Por que que os porcos, assim como esses cães, eram considerados como impuros? Não é mesmo, Silvia? Então, porque esses porcos são animais, existe toda na literatura de Levíticos, toda a explicação da religião judaica que é onde os animais que são puros e os animais que seriam impuros. Esses animais considerados impuros não só não poderiam ser usados para os sacrifícios, dar em sacrifícios ao templo, como também não poderiam servir como alimentos, seus próprios alimentos. E para um animal ser considerado puro, ele precisava, né, ter a fenda no pezinho, né, e ser ruminante. Essa seria a característica, precisava ter essas duas características. E quais seriam a relação dos animais considerados puros pelo judaísmo já naquela época em Levíticos, tá? Então a gente vai ver aqui. Vou abrir aqui novamente. Aqui, por exemplo, então, quem seriam os puros? Casco fendido e ser ruminante. Ruminantes são aqueles animais que têm mais de um estômago, certo? Só para a gente entender, pelo menos, a palavra, e depois a gente passa para o entendimento maior. Então, seriam considerados puros bois, ovelhas, cabras, servos. Seriam animais considerados impuros os porcos, os camelos, cavalos, coelhos e cães. Portanto, não seriam ideais nem para serem oferecidos como sacrifícios e também não seriam para ser comidos, devido à sua impureza. O que é importante, sempre no judaísmo, a gente ter essa noção de que eles consideravam tudo o que é sagrado, daquilo que não é sagrado. Em Levítico, você vai ter toda a distinção para as aves, para os peixes, para tudo, igual os peixes, né? Precisava ser de escamas, tem toda uma separação até da questão ritualística, porque é importante, o que era importante? Era o sagrado, é aquilo que mantivesse ele com a pureza. Então, isso, eles colocavam isso no seu dia a dia, no seu ritual do dia a dia, e tendo um significado maior para si mesmo, na pureza dos seus espíritos, da sua própria maneira de ser. Lembrando o que a Silvia disse, né, que cães e porcos seriam também aquelas pessoas uhum, que estivessem, né, excluídas, não é mesmo? É interessante a gente notar isso. É, que seriam pessoas, seriam de comportamento inadequado, né? É Jesus chamando a atenção que quem seriam verdadeiramente esses cães ou quem seriam verdadeiramente esses porcos, né? Seriam as pessoas de comportamento inadequado de acordo com as regras do judaísmo, de acordo com as regras daquilo que é mais sagrado, daquilo que é mais divino. Isso. Aí Jesus vem nos dizer para não darmos o sagrado aos cães e as pérolas aos porcos, sabe? Ah,
Chegando. Deusdete, boa noite, que chegou aqui. Isso. Eu achei interessante essa questão. E muito desses conceitos judaicos, eles estão presentes até hoje na cultura judaica. Só que o porco, ele tinha o pezinho, ele tem o pé com a fenda, mas ele não tem o estômago. Ele seria parcialmente, né? Puro e impuro. O porco teria essa dualidade de conceito, mas ele, mesmo assim, pelo fato dele não ser ruminante, ele era considerado na época como impuro. Impuro. Ah, que mais? Isso. Então, quando a gente vê o texto, são quatro pedaços de frases, né? Que a gente vê, não dê o sagrado aos cães. Aí você vai ter a outra frase, não atire pérolas aos porcos. Do contrário, esses porcos pisarão. E depois, então, esse último pedaço, ele vai fazer concordância com a primeira frase, tá? Então, se a gente considerar que essa primeira frase é uma letra A, as duas do meio, elas ficam coordenadas e a gente consegue interpretar. E a última frase, ele está conversando com a primeira sobre os cães. Isso é um tipo de literatura judaica quiasmática que a gente vai observar de forma frequente nos evangelhos. Quem explicava bem isso era a irmã Aila, né, mesmo Silvia, naqueles textos que às vezes elas davam a aula. Interessante a construção que Mateus faz por ser uma formação fortemente judaica, em que ele consegue escrever quase como um poema fazendo essa questão quiasmática na construção deste texto, que fica assim muito, muito bonito. A construção chega a ser poética, sabe? E aí, o que que ele fala que nós podemos entender? O que que será que significa não atirar pérolas aos porcos? Vamos tentar conversar, né, sobre isso também. Uhum. O que que a Seria, gente pode pensar? seria, por considerar o porco um animal impuro, Hum? seriam as pérolas, né? Essa, um estado de vida em que a pessoa já adquiriu uma certa purificação a mais na vida, na sua evolução espiritual, aos olhos, aos olhos dos judeus. Sim. Olha só, imagine, se a gente for pensar numa forma literal, o que que acontece se eu jogar pérolas aos porcos? Os porcos querem comida. Na hora que eles sentirem ali que pérola não é comida, ele vai pisar na pérola e jogar ela fora. Não é mesmo? Isso na interpretação mais simples e mais literal, certo? E aí? Então, quantas aí a gente pode traduzir, talvez para os dias de hoje? A gente não pode, muitas vezes, ensinar matemática para a criança porque ela ainda não está preparada para absorver o entendimento. Será que a gente pode pensar nisso? Que cada qual vai ter o seu momento de entendimento. E algumas pessoas não estão preparadas para receber a pérola, o ensinamento judaico, o ensinamento do amor do Cristo. Ainda não estão verdadeiramente preparadas para receber, para interpretar a mensagem e pode muitas vezes até jogar fora, desprezar. Ou ainda pode ser aquelas pessoas, não é mesmo? Que mesmo tendo entendimento, mesmo sabendo que ali é uma
pérola sagrada de entendimento divino da mensagem de Jesus, a trata de uma forma que joga fora, que a despreza, que não a interpreta. Podemos pensar dessa forma, porque a gente precisa extrair um entendimento disso, porque é um ensinamento muito forte. Não podemos dar pérolas aos porcos. O que isso pode significar para nós? Não é? Ó, é, vamos pensar uma coisa. A gente Ah, está vindo de uma parábola que é uhum, da da trave do trave. cisco. Uhum, E também Jesus, ele fazia duas imagens verbais exageradamente para a gente observar. E novamente aqui, uhum, Cristo também traz duas imagens chocantes, né? uhum. Sim. Cães e porcos, e algo de extremo valor e de uma beleza incalculável, como pérolas, e num chiqueiro. Então, a lição e a prática dessa parábola é algo assim de incalculável valor por a gente só de imaginar um chiqueiro e a beleza e a delicadeza de uma pérola, né? Então, se a gente for imaginar que um animal irracional, considerado impuro, que a gente Uhum, sabe que Cristo, ele não está trazendo a figura de um cão e de um uhum, porco, uhum, que a gente sabe que são irmãos menores nossos, que são filhos de Deus também. Ele está fazendo a representação uhum, de ele então o que que essas essas oposições, né? O que que Cristo está querendo? Os porcos, eles não têm a capacidade de avaliar a beleza das pérolas. O que que o porco prefere? Espiga de milho? Porco vai preferir lama do que uma joia? Eles simplesmente, claro, eles vão pisar, eles vão jogar a lama, eles vão jogar a pérola na lama. Então, quando a gente descobrir que as pedras não vai servir, quando eles descobrirem que as pedras não vai servir para saciar os apetites, os instintos, eles vão se voltar furiosos, né? uhum, Jesus, então, ele usa dessa metáfora para justamente para mostrar essa tolice de tentar argumentar as verdades espirituais grandiosas sobre pessoas que claramente se desdenham, né, da verdade, né, acham tolices, né, das verdades. Então, quando a gente pensa na parábola que a gente viu do, da trave e do cisco, né, que eles proíbem, ele condena o julgamento. Aqui é um outro ponto, né? É para a gente ter uma ponderação, uhum, para a gente analisar o que que a gente vai jogar aos porcos. uhum, Então, enquanto enquanto uma parábola anterior tem a condenação do julgamento, aqui
é para a gente tomar cuidado com o que a gente vai julgar, o que que a gente vai jogar a essas pessoas impuras, né? Então, é esse discernimento ético que Jesus está trazendo para a gente nessa parábola. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que eu estou querendo, essa linha minha de raciocínio. Então, para a gente evitar de dar aos porcos e aos cães coisas Uhum. que eles não estão Isso, habituados, coisas que eles não vão dar valor. Então, isso. para a gente ter para a gente que a gente precisa usar da inteligência, do bom senso, para a Uhum. gente identificar metaforicamente quem é muito egoísta ou quem vai zombar daquele momento, né? Uhum. Então, e para a gente, eu acho que é mais ou menos isso por enquanto. Acredito. Isso, pode falar, Silvio. Uhum. Boa noite a todos. Eu tenho uma dúvida. Essas pérolas, elas poderiam ser entendidas como somente o ensinamento do Cristo, somente o ensinamento judaico ou os Uhum. dois ensinamentos? Essa é a minha dúvida, por favor. Hum. A Denise, pérola, diga. Uhum. pode completar aí. Não, eu estava aqui pensando, porque a pérola é algo de tão valioso, e mesmo naquela época, não é mesmo? Uhum. E se esse seria só o ensinamento judaico? Talvez, com certeza, o ensinamento do Cristo e toda a essência judaica, né, estariam uma contida na outra, não é mesmo? Mas seriam toda a questão de toda a sabedoria, de toda a mensagem de Jesus que veio nos trazer, sabe? E como a Silvia estava colocando, é, tem toda essa questão que agora não é só o julgamento, mas é a questão de a gente aprender a discernir o que que nós vamos fazer com aqueles que ainda estão numa fase mais rude, numa fase de pouco entendimento, numa fase que eles ainda não conseguem absorver as mensagens, nem o mais simples e nem o mais básico da mensagem de amor de Jesus, que não seria a hora de julgar, não seria hora de julgar no sentido de condená-los, mas no sentido de discernir que eles precisam passar pela etapa do crescimento. Como a Silvia está falando, são diferentes etapas de crescimento espiritual e a gente precisa, né? A gente não tá, Jesus não quer que os exclua, como Silvia falou, que seriam esses excluídos. Eles são tão rudes. O que que alimenta, o que vai dar prazer a porcos e aos cães, senão a matéria? E mais do que isso, representado no judaísmo, a matéria impura, da carne impura, então da impureza. E aí você vai trazer para cá das impurezas morais. É isso que os dá prazer, é isso que os consola. E que o momento não é esse, e que o momento é de discernir. Qual é a quantidade ou qual é o que que eles podem receber de nós para que possamos Exatamente. ajudá-los. Não é isso? Duda quer falar, aí vem Cristiane. Diga, Duda. Denise, você completou aqui, né? Se eu bem entendi o que a Silvia falou, Isso. a, a questão dos porcos é um sentido figurado para Uhum, aqueles que são incapazes de apreciar o belo, né? uhum, Apreciar sim. uma coisa pura, né?
E esse belo aqui, para mim, seria a boa nova, as palavras do Cristo, os ensinamentos vindo do Cristo, e eles Uhum. são absolutamente incapazes de perceber. E aí a minha contribuição seria o seguinte: aqui eu vejo que aumenta a nossa responsabilidade, porque o mesmo Cristo falou, ide e pregai, né? Uhum. Então, você falou a palavra que eu queria, que eu estava guardando aqui, que é a palavra discernimento, né? Discernimento. Então, Aham. nós temos que nos preparar cada vez mais para Uhum. termos mais discernimento, mais Uhum. sensibilidade de analisar aqueles aos quais nós vamos dirigir as nossas palavras para chegar no nível dele. Não adianta fazer uma coisa aprofundada, rebuscada, porque eles são impermeáveis a esse tipo de abordagem, pelo grau de desenvolvimento, não adianta, né? Não Então, adianta. a gente tem que perceber a, a, a melhor forma de chegar na pessoa, a melhor metáfora para empregar, enfim, tentar chegar nessa pessoa com a palavra mais adequada, né? Uhum. Então, aí é que eu vejo a questão dos porcos, né? Mas se a gente vê que uma pessoa ela é completamente arredia, ela não quer conversa, tudo bem. Uhum. Mas aqui eu estou entendendo que você tem uma margem para isso, né? A questão é que ele é incapaz de perceber a sua mensagem. Ele não tem Uhum. sensibilidade, Não tem. e aí de pregar. A gente não pode esmorecer, não pode desistir, mas a gente tem que perceber qual é a Uhum. abordagem mais, vamos dizer, efetiva, né? A melhor abordagem para cumprir o ide e pregai do Cristo, né? A gente não pode falar com uma criança da mesma maneira que a gente fala com adolescente e nem da mesma maneira que a gente fala com um adulto, né? Uhum. Então, é isso que eu queria trazer como contribuição aí. Obrigado. Cristiane, Eu concordo com o que o Duda estava falando e é a mesma linha do que eu queria trazer, porque a gente exato. tem o atendimento da sopa fraterna, onde vão muitas famílias carentes e moradores de rua. E antes da sopa, a gente faz o evangelho. Só Uhum. que o evangelho que a gente faz assim, 10 minutinhos e procura fazer numa linguagem muito simples, pegando histórias mais comuns para que eles possam compreender. Então, é um evangelho diferente do que o que a gente faz na casa, né, para os frequentadores. Então, a gente tem que saber que para algumas pessoas, em alguns lugares, a gente tem que mudar a linguagem, a gente tem que ser mais acessível. Então, é de acordo com o que a pessoa está apta a receber. A gente tem que ter esse cuidado, porque senão a gente entrega a informação de uma forma que ele não compreende. Então, com essas pessoas mais rudes, a gente tem que ir aos pouquinhos, é dose homeopática e numa linguagem mais acessível. É assim que eu penso. Obrigada. Excelente. Só Obrigada, Cristiane. complementando aqui, pode ter Ah, até um efeito contrário, porque a é pessoa isso? ela vem Aham. com uma expectativa e quando Aham. você não atinge, ela Aham. não volta mais, né? É como tá aqui, né? Os cães se voltam e vos dilaceram, É, entendeu? é muito ruim, Criam né? um A gente sentimento ruim. tem que acertar. Isso. Aí cria um sentimento ruim na pessoa, pelo não entendimento muitas vezes, né? E aí ele fala: voltando seus cães, vos dilaceram. Diga, André, vamos conversando sobre isso. Bem-vindo ao nosso estudo. Sim, é, assim, entendo que ele foi bem direto, né? Uhum. Então, não é o caso da gradação. Não seria o caso da gradação. A Hum, gradação é
Eu vou adequar a Uhum. mensagem conforme o nível do outro. Criança, o jovem, o adulto, Uhum. o analfabeto, né, ou o assistido. Ele está Certo. falando ali, no meu entender, é daqueles que não Uhum. estão preparados mesmo para Uhum. receber. Então, aqueles que estão ainda na zona do mal, aqueles que estão voltados para o materialismo direto, que não estão em condições de visualizar ou de entrar no entendimento do Evangelho. Jesus pregava para aqueles que queriam ouvir os necessitados, os que o buscavam. Ele não ia lá no palácio pregar, ele não entrava lá no palácio para pregar. Ele sabia que ali era jogar pérolas aos porcos. Eles estavam noutra vibração, outros interesses, interesses bem materiais, disfarçados na religião ou no poder, né, político, da gestão, da administração do povo, mas ele não recomendava. Essa recomendação é importante, porque seria uma perda de tempo. Então, ele realmente dirigia para aqueles que tinham condições. Ele identificava isso. Será que a gente tem condições de identificar hoje aqueles que estão realmente abertos a ouvir a mensagem do Evangelho? Uhum. Será que a gente consegue identificar esses cães, esses Isso. porcos, Uhum. na nossa realidade? A gente observar no ambiente aqueles que estão aí envoltos nessas questões da corrupção, a mais extrema, que desvia grandes quantidades, absurdas quantidades de recursos sociais, que Uhum. prejudicam o país, às vezes até mais de um país, aqueles que estão vinculados à guerra. Uhum. Você vai chegar lá para pregar para o Trump ou para o Putin, dizer a ele que não, tenha calma, tenha paciência, tenha Da mais amor. misericórdia. Ele não Isso. está aberto, ele não está aberto. Não O ego está. está tomado, né? Totalmente Uhum. tomado. Então, vai ter um momento dele? Vai, mas não vai ser agora. Não, não seria o caso. Eu entendo isso. É muito interessante essa postura mais de agora mesmo. E até hoje a gente vai. Diga, Duda, essas diferentes pessoas compartilhando a nossa vida. Eu Não vou aqui, precisamos minha também ir longe. humilde Hum. contribuição aqui. Eu vejo uma diferença entre os cães, né, e os porcos, porque os porcos são aqueles que têm dificuldade de assimilar a mensagem pelo pouco desenvolvimento, né? Agora, Uhum. quando ele fala dos cães, né, Uhum. que vos dilaceram, então Uhum. são aqueles que têm uma postura hostil. Eles não Uhum. querem que você chegue perto, né? É uma postura agressiva. Ele é contrário, ele Uhum. sabe, ele repele e se você insistir, ele ataca, né? Vamos dizer assim. Isso. Uhum. Então, para mim, é essa a distinção, né? Como bem disse o André aí, existem pessoas que a gente pode inferir que estão nesse grupo pelo comportamento que apresentam, né? Você vai chegar para o cara e falar, olha, veja bem, aqui, vamos fazer uma oração. Porra, o cara, a atitude dele é absurdamente contrária a tudo que você quer falar, né? Então, dali você pode esperar um comportamento de desprezo e até um pouco mais agressivo, né? Então, é essa a distinção que eu faço dos cães e dos porcos aí. É Interessante. isso que eu estou Interessante. A gente entendendo. também pode pensar dessa forma nessa questão da resposta, né? Diante da tentativa de alguém levar a pérola e a pessoa não aceitar. E aqui ele vai dizer que
os porcos, para que não as pisem com os pés. Eles também, os porcos, têm um comportamento de pisar, né? Isso. E a gente vai ver isso, né? São as pessoas que vão querer também ter esse comportamento de pisar, de humilhar, de não aceitar a sua postura de vida, até mesmo voltada para a mensagem de Jesus. Mas realmente dá a entender muitas vezes que os cães têm essa postura mais agressiva, né? Porque tem algum nível de conhecimento, algum nível de interação, e não só não aceitam, como tem esse sentimento, parece que de mais raiva, de mais ódio, de mais rancor, de não aceitar verdadeiramente e não querer que os outros, né, também participem disso. Pode ser isso também, uma boa interpretação também. Ricardo? Hum. É, eu percebo um grande teste, né, que o Cristo nos coloca a enfrentar, porque diante do que ele apresenta, né, em relação ao aconselhamento, né, Uhum, nós muitas das vezes ficamos do lado não devido. Aparentemente falam assim, olha, não vamos julgar pérolas aos porcos, porque nós seríamos, no caso, superiores, e muito menos é, em relação aos cães, porque eles são selvagens e nós já estamos num estado evolutivo um pouco mais avançado, etc. E por um outro lado, seria no sentido de fazer o inverso, né? uhum, Colocarmos, né, dentro do contexto dos cães, dentro do contexto dos porcos, para que saibamos que, apesar ou embora tenhamos evolução, tenhamos conhecimento e sabedoria, que pode vir a representar a pureza, né, das pérolas e tudo, nós precisamos ter a humildade, né, para entender que não somente não devemos, né, mas entendermos o porquê que não devemos dar pérolas aos porcos. Nesse sentido figurado do que vem a ser a pérola uhum, e do que vem a ser o porco, uhum. do que está sendo colocado. Eu percebi isso aqui. Não sei se seria mais ou menos isso. Eu acho que é um teste, né? Porque nós nos tendemos, por exemplo, nas experiências do dia a dia, né? Nós nos tendemos, eu pelo menos, eu assim sou surpreendido constantemente com situações, e ouço pessoas já dizerem também, situações que nos colocam fazer essa diferenciação. Sermos diante de situações, diante de pessoas, diante de contextos, né? Ou nos precaver, nos preservar, enfim. E muitas das vezes o que nos traz a devida precaução e a devida preservação é justamente o ato de humildade diante de certas situações. Porque no caso, por exemplo, da sopa, né? Eu também já trabalhei na sopa. Eu achei muito interessante, porque eu percebi que há nas pessoas que estão em situação de rua uma educação muito maior do que as pessoas que não estão, né? Elas chegam, elas pedem por favor, elas agradecem, né? Elas são extremamente educadas, não só com a gente, que não faz parte do contexto delas, mas entre Uhum. si, não é? Ao passo que eu não percebo isso, essa unidade de educação, de humanidade entre si, entre nós que não estamos morando na rua. Uhum. Então, o que eu vejo o Cristo colocando é justamente esse teste. Porque é óbvio que os judeus, né, fariseus, eu faço uma confusão, judeus, fariseus, saduceus, para eu não, sabe?
aquela turma lá. É óbvio que eles deveriam temer tanto os porcos quanto os cães. Por isso o Cristo colocou. Eu não sei, estou presumindo, né? Justamente por serem animais motivadores de uma certa diferenciação, né? Em relação à condição daquele animal dentro da sociedade, do valor que ele teria dentro da sociedade. Então, para que jogar pérolas aos porcos, né? E jogar as coisas santas, né? Aos cães e pérolas aos porcos? Porque, obviamente, que, né, poderia ter uma, uma consequência, como se diz assim, né? Ah, poderiam ser pegos desprevenidos, né? E se machucarem, porque estavam lidando dentro de um contexto de mundo, de situação, que provavelmente eles não estariam preparados. Mas, por um outro lado, eu não sei. E às vezes eu fico pensando que se essa passagem, se o que está escrito na Bíblia, Hum. né, é exatamente isso, ou se não está faltando alguma coisa, ou se a Igreja Católica não colocou isso para fazer uma diferenciação muito grande em relação à questão de posicionamento, o que que deve ser dado aos porcos e o que não deve ser dado aos porcos, né? Porque coisa santa não deva ser colocado para os cães selvagens da época, né? Enfim, às vezes eu fico imaginando isso, mas isso é uma elucubração minha. Não estou afirmando nada, obviamente que não. Mas se você for pegar o texto que nos é apresentado como uma Uhum. fala do Cristo, você tem que fazer um exercício muito grande para poder tirar a mensagem evangélica dele dali, sabe? E às vezes eu vejo assim, tendo que sendo necessidade de fazer uma ginástica, sabe, de interpretativa para tirar a mensagem evangélica de um texto que, em verdade, para mim, né, ele não foi colocado tudo que foi o que o Cristo realmente falou ali. Eu não sei. A Natividade queria falar alguma coisa, Natividade? E assim, vocês me desculpem, eu estava fora, mas estava ouvindo. Aham. Ouvi todos. Minha internet está com problema aqui, mas já Uhum. voltou. Olha só, o texto que a Denise apresentou fala da imprevidência, Uhum. chamando atenção para a gente Uhum. ser previdente, né? Nós temos todos nós temos os diversos graus evolutivos. Então, se a nossa atual existência, ou seja, naquele tempo, ou seja, hoje, nós precisamos ter previdência mesmo, temos que aproveitar o tempo que temos. E não nos adianta perder um tempo importante que nós poderíamos estar usando com outros irmãos nossos que Uhum. valorizariam o ensinamento que nós poderíamos estar demonstrando no nosso dia a dia, que poderíamos estar na evangelização, é, trazendo novas propostas, pessoas, um grupo de pessoas aceitando e um grupo não aceitando. Eu me lembro bastante quando eu era criança que a gente ia para a evangelização. Enquanto a gente ia para a evangelização, tinha um outro grupo que jogava pedra, literalmente, pedrada, porque nós éramos espíritas. Também era uma dificuldade de compreensão que eles tinham, e certamente, se aquelas pessoas que se preocupavam conosco, que queríamos alguma coisa, queríamos aprender algo, ficasse perdendo tempo com aqueles que jogavam pedra, talvez a gente, nós que ficamos lá tentando aprender, e graças a Deus aprendemos bastante coisas,
não teríamos recebido deles, porque eles estariam na imprevidência de jogar pérolas aos porcos. No sentido Isso. figurado aí, como foi dito, Excelente. pessoas que não valorizam aquilo que deveriam valorizar. E tudo isto Excelente. por quê? Por conta do nosso grau de evolução. Estamos Exatamente. todos nós, cada um no seu grau de evolução, cada um no seu tempo. E eu tenho a impressão que quando Jesus chamava atenção para isso, era no sentido de não se perder tempo, de não ficar jogando coisas importantes, coisas sagradas, ensinamentos, eh, de Jesus para quem não valorizava. E a gente, não sei se vocês, se lembram nos vários filmes aí que passam sobre a vida de Jesus, como esse que nós vimos rec- recentemente, The Chosen, e aparece a hora que os pares de discípulos vão por aí, por lá, né? E eles eram muito mal recebidos, alguns bem Isso. recebidos e outros causando dissensão, talvez pela forma de falar, pelo grau de entendimento que havia naquela determinada sociedade, e ali os discípulos estariam realmente jogando pérolas aos porcos. Então, Uhum. era só isso que eu queria. Eu ouvi Isso. bastante as ponderações de todos vocês, apesar de estar fora aqui na internet aqui. Eu moro nesse morro aqui, que tudo é difícil. Brasília, Brasília, gente, tem de tudo. Mas é Obrigada. isso. Mas essa colocação é bem interessante da nossa imprevidência, de sabermos, sabe? Aí me chamou uma atenção. Outro fato é Jesus chamando a atenção para que nós que queremos levar a palavra de Jesus, não é isso? A muitos, a gente precisa ter a humildade, não é isso? De entender que existem pessoas que não vão nos compreender. E a gente às vezes quer, a gente insiste nisso para pessoas que não adiantam, que não vão nos ouvir, que até mesmo, gente, em alguns processos de doutrinação, nos grupos mediúnicos, sabe, vem alguns espíritos tão empedernidos no mal, entendeu? Tão focado em fazer o mal, em vingança e em ódio, não adianta eu querer doutrinar falando de Jesus. Eles não têm, parece que sim, eles não têm um pedacinho no seu coração capaz da luz penetrar ainda. Eles precisam passar por um outro processo evolutivo que permita com que a mensagem de Jesus chegue até os seus corações. Eles ainda são verdadeiros cães, verdadeiros porcos que precisam passar pela evolução. E nós precisamos exercer a humildade de tentar entender que nós não temos esse poder. A gente tenta, mas nós também não temos esse poder. Por isso, Jesus começa dizendo, né? Para não dê, não é isso? Não dê a palavra divina, não dê a pérola. E outra coisa, a pérola ou a palavra divina, o sagrado, o que que a gente vai ver? Está muito bem representado nesses versículos como algo que não se dissolve. A pérola pode cair lá onde os porcos vivem, não é mesmo? Ela não vai ser destruída. Também pensei nisso, sabe? Os cães, eles podem não querer, não se sentir saciado em se alimentar com a pérola, né? Não vão. Eles vão espir a pérola. Mas a pérola em si, como essência divina, da mensagem de Jesus, não se destrói. Vai ser utilizada de outra forma. Ela não vai ser destruída, mas não será para eles, será para outros. Tá? Então, temos também essa questão, e a gente sabe que temos alguns outros de outras religiões que tentam nos impor muitas coisas, não é mesmo? Sabe? Então, a gente precisa ter essa humildade de saber como levar a palavra de Jesus àqueles que estão ainda muito longe do entendimento, né? Isso. E é como, acho que
O André citou, outros citaram. Existem até hoje cães, e temos cães. Temos porcos. Mas haverá um dia em que, na transição, já não mais existirão essas tão empedernidos, tão fechados os seus corações, incapazes de absorver uma única palavra da mensagem de Jesus, do Evangelho. Isso também. Mas para essas pessoas a gente não precisa levar palavra. A Não. gente, se necessário, usar palavras. Então a gente precisa lembrar disso, pregar o evangelho, se necessário, usar palavras. Isso, perfeito. Então, Jesus ele utiliza dessas imagens para mostrar para a gente que existem verdades espirituais tão fortes que essas pérolas elas, elas representam essas experiências tão íntimas com Deus. E a gente vem vindo, né, de outras passagens que falou de ansiedade, de dores, e quando essa parábola termina, né, falando de que os porcos vão pisar e voltando-vos, não vos despedacem, a gente pensa, né, que em toda a energia que é que eles que é colocada, como bem foi falado, né? Quando toda essa energia vibratória, né? Quando existe essa toda irritação, todo esse campo magnético, Uhum. quando diante de quando as nossas pérolas são dizimadas, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque um dos maiores sofrimentos, vamos falar no geral, né, dos cristãos sinceros, é esse desgaste pela tentativa incessante de despertar no outro as Uhum. pessoas que ainda não conseguem mudar, né? E Jesus ele vem nos libertar dessa ilusão. Ninguém pode ser conduzido à transformação contra a própria vontade. Então, toda cura espiritual, ela exige a participação quando a pessoa deseja ser curada. E a gente precisa nos libertar disso. Quando, quando a gente oferece a pérola do evangelho a quem ainda prefere, a quem ainda necessita do milho, das ilusões, né, as alfarrobas, é desperdiçar as nossas energias preciosas, as nossas mais belas pérolas, né? Então, Jesus vem nos convidar nessa parábola a nos descansar dessa ação silenciosa, desse tempo de Deus, compreender, para que a gente possa compreender que cada pessoa, que cada um tem o seu ritmo de amadurecimento. E que aqueles que vêm rejeitar essas pérolas, que aqueles que desprezam, a gente não pode se voltar contra eles, né? Que eles são nossos irmãos e que cada um vai ter um momento de aceitar essas pérolas, de deixar os milhos, as alfarrobas de lado e aceitar as pérolas. Excelente. Marcinha, boa noite. Diga Boa lá. noite. Acompanhando aqui, né, aprendendo com todos. E me veio a cabeça a situação de que nos processos pedagógicos, né, que a neurociência mostra, tem coisas que
que são outros tipos de processos educativos que aquele tipo de pessoa vai precisar passar para ela começar a entender alguma coisa, né? A gente às vezes acha que é falando, 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 que vai entrar na cabeça da pessoa, e não é, às vezes é uma experiência prática ali de convivência com um familiar, com uma dificuldade, uma situação de doença, onde ela vai fazer as reflexões dela e vai começar a entender alguma coisa e aí sim buscar o que ela está precisando naquele momento. E até às vezes é, às vezes não, né? A neurociência fala que quando a gente está assistindo uma palestra, se a gente não começar a praticar, escrever, fazer algum tipo de exercício de registro daquilo, daqui um ano a gente não vai lembrar, nem um ano, daqui uns dias a gente não lembra nem de 90%, 5% que a gente aprendeu naquele dia que a gente ouviu. Se a gente não colocar em prática aquilo que a gente estava estudando, ouvindo, porque às vezes só ouvir, eu mesma, se eu só ouvir, eu não tenho, eu tenho uma dificuldade de gravar. Então, se eu fazer alguma coisa, se eu ler, se eu escrever, eu consigo gravar aquele ensinamento melhor. Então, cada um tem um processo de determinada Uhum, forma de aprendizagem, né? A aprendizagem ela se dá em múltiplas formas, não só palavras, e ainda tem essa questão do momento da evolução de cada um. Então, naquela hora não vai ser um pérola que, né, o porco não está pronto para entender aquilo, né? Qual é o processo que ele precisa passar? uhum, Então, é saber esperar, né? Saber entender aquele momento dele, que lá na frente ele uhum. vai estar mais apto, né? Preparado. É isso. É isso. Então, você vê quanto ensinamento que a gente pode extrair. Aí eu estava aqui pensando, enquanto a Márcia falava, né, que nós temos também dentro de nós, né, um pouco de porco, um pouco de cães ainda, não é mesmo? E que a mensagem não adianta querer colocar a pérola de fora para dentro. Não vai fazer efeito. Eu vou jogar fora, não é mesmo? Porque tem algumas situações da vida, tem alguns pontos da nossa vida que a gente precisa ser trabalhado. E não adianta a fala, né? Não adianta a mensagem, a gente precisa das experiências, precisa de uma aprendizagem que vem de dentro para fora, para que a gente possa fazer com que uma certa limpeza dessas impurezas que a gente ainda traz dentro de nós. Então, talvez hoje, né, a população já evoluiu. Não existe exatamente o pouco e nem existe é, os cães selvagens, devoradores. Não, mas existe dentro de nós aqueles pontos que ainda vão ser trabalhados, não é mesmo? E a gente às vezes não reage como cães selvagens diante de uma grande insatisfação, de uma grande contrariedade, nos vivemos, né? Nos voltamos e seremos verdadeiros leões devoradores, né? Querendo agir. Então, nós temos um pouco isso de nós, dessas imperfeições ainda dentro de nós, e as pérolas e a pureza da mensagem de Jesus. Não adianta querer enfiar o tempo inteiro. Precisa que ela seja é, vivida. Sim, vivida e que seja luz de fora para dentro. Ainda tem tudo isso nesta mensagem. É que ela é grandiosa. Porque se a gente não viver a mensagem de Jesus de dentro para fora, nós seremos, né, verdadeiros teatros, não é mesmo? Estaremos representando inverdades e todas as nossas impurezas e as nossas inverdades seremos, então são essas impurezas existentes dentro de nós. Mais coisas, entendeu? Que cada hora a gente vai pensando e um vai conversando e a gente vai saindo mais ensinamentos. Diga, Duda. No Eu? seu texto, no número 3 está lá.
o Evangelho é também o tesouro de dádivas da vida Aham. eterna. No Hum, 4, se é reprovável o desperdício de recursos materiais, que não dizer da irresponsabilidade na uhum, aplicação das riquezas sagradas? Então, aproveitando aqui um pouco do que foi dito, né, Uhum, nem sempre essa, a meu ver, a uhum, aplicação das riquezas sagradas se dá pela palavra, mas uhum, também por atitudes, né? Então, é a questão do exemplo, né? Então, uhum, eu vejo, e eu estou convencido disso, de que o espírita, ele é alvo de muita atenção. Quando uhum, você faz uma coisa que não está muito certa, o pessoal fala, pô, uhum, mas você não é espírita, né? uhum. Isso. Então, a gente também prega pelo exemplo, né? Uhum, Então, aí eu vejo a questão da responsabilidade, né, uhum, na aplicação das riquezas sagradas. Porque uma atitude hostil de uma pessoa que repele com veemência, para mim, é uma atitude de quem experienciou um insucesso muito grande. E aí, quando a pessoa olha para você e na sua vida parece que está tudo certinho, aí no fundo, eu tenho a impressão que ele começa a comparar. Ele fala assim: onde é que eu estou errando? Você não está falando nada para ele, mas ele uhum, está vendo a sua atitude, o seu comportamento, uhum, o que que você faz ou deixa de fazer. Então, para mim, isso é muito ter responsabilidade na aplicação das riquezas sagradas, né? uhum, Então, nós devemos nos cuidar nos lugares, nas atitudes, o que que faz, o que que deixa de fazer, né? uhum. Isso pode ter ali uns. Você falou muito bem que a gente tem uma porção de porco e de cão, mas tem pessoas que de todo e estão te observando, né? Tá, Então essa questão de ter responsabilidade é que eu queria também destacar aqui. Obrigado. é, eu pensei assim, né? Pode as pessoas não terem, mas é uma visão. Muito bem. Então aí vem toda a questão do discernimento, né? De E, como utilizar a e palavra. isso aconteceu com Paulo em Antioquia, Hum, né? hum, Quando ele chegou para pregar, ele foi totalmente. Jogaram isso, pedras escorraçado. nele, né? Foi Escorraçado. escorraçado. Escorraçado mesmo. Foi escorraçado. Uhum, uhum, Então, nós temos exatamente o que aconteceu nessa parábola, a gente vê o que aconteceu com Paulo. Quando os judeus viram as multidões, chegaram cheios de inveja e começaram a falar contra o que Paulo dizia, né? Eh, Começaram a xingar, começaram a contradizer ele, e Paulo e Barnabé foram escorraçados, né? Então, a gente v- vê esse claro exemplo, né? Ele dando pérolas e aquelas pessoas não estavam em condições de receber pérolas, estavam recebendo as pérolas que estavam recebendo para eles era um milho, né? é, ainda eram milhos, eles não tinham Então, entendimento. então muitas vezes a palavra do Cristo chega como milho, né? Infelizmente ainda, mas um dia chegará como pérolas. Como pérolas. Acho que essa é o que diz naquela mensagem inicial de Emmanuel. Vamos ver aqui. Voltando naquela mensagem inicial de Emmanuel. Uhum.
aqui, né? Quando ele fala, né? Recomendou o Senhor, seja o evangelho pregado a todas as criaturas. Ele recomenda. Entretanto, com semelhante advertência, vocês não estão vendo, né? Então, Uhum, tô sim. então tá. Com semelhante advertência, não espera que os seguidores se convertam em demagogos contumazes, e sim em mananciais ativos do bem a todos os seres, através de ações e ensinamentos, cada qual na posição que lhe é devida. A cautela aqui, né? De como agir. A cautela de agir, a cautela no uso dos nossos ensinamentos, mas a importância das ações, como o Duda falou, para sermos exemplo. Ninguém se confia à aflição para impor os princípios evangélicos, nesse ou naquele setor da experiência que lhe diga respeito. Muitas vezes, o que parece amor não passa de simples capricho, em consequência da leviandade é que encontramos verdadeiras maltas de cães avançando em coisas santas. Exatamente isso. Uhum. É, muito bem. Então, é a gente ter essa atenção e nada melhor do que o exemplo como uma forma da gente é, tentar, né, através do exemplo, através das nossas ações, ajudar essas pessoas a entenderem a mensagem do Evangelho, a entenderem cada dia mais essa mensagem do amor do Cristo. Mas a gente sabe o quanto que isso muitas vezes a gente enfrenta, como ele diz, né, verdadeiras matilhas de cães, né, nos colocam em, em situações até mesmo desagradáveis quando a gente começa a falar de coisas suaves, né, de amor, de fraternidade. Às vezes as pessoas até riem da nossa cara, não é mesmo? Não aceitam essa postura como se fôssemos, né, inocentes ou, né, enfim, é um desafio. Denise, eu vou Diga. trazer uma referência cruzada. Ah, Em diga. Provérbios, Ah, Provérbios, sim. capítulo 12, versículo 23, está assim: O homem prudente esconde o conhecimento, mas o coração dos tolos revela a sua insensatez. Aí quando que a gente deve ocultar o conhecimento? Aí eu vou trazer outras referências Uhum. cruzadas de quando a gente deve ocultar o conhecimento. João, capítulo 16, versículo Uhum. 12, quando for oportuno. Ó, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, quando está acima da capacidade dos seus ouvintes. pronto. Marcos, capítulo 15, versículo 5, quando é provável que seja mal aplicado. Em Mateus, capítulo 7, versículo 6, quando tiver certeza da rejeição. Hum, Levítico 19, capítulo 19, versículo 16, quando calculado para prejudicar os irmãos. E por fim, outro provérbio, capítulo 27, versículo 2, quando proferi-lo seria apenas para autoexibição. Então, alguns exemplos de olha, quando a gente deve ocultar conhecimento. bacana. E o último, né, que você falou, que vai estimular nosso orgulho, não é mesmo? Foi o que até eu comentei. A gente precisa ter a humildade de entender que não é o momento de se falar e nem de se impor e nem de se posicionar ali falando de mensagem evangélica. E a questão da rejeição, se a gente já sabe que nós vamos ser rejeitados, que busquemos um outro caminho. Se não for através da palavra, das ações, do comportamento, dos nossos atos. Foi muito bacana essa sequência de concordâncias que você trouxe, Silvio. Depois você poderia até fazer
um infográfico para a gente e colocar. Vai ficar muito bacana. É isso, pessoal. Me Nossa. lembra. Pode deixar. Vamos sim, vamos sim. E se quiser que eu encerre fazendo a leitura do Ah, Pérolas ao sim, Porcos, isso. Vamos se lá. ninguém tiver nada ainda a acrescentar, eu posso fazer a leitura do comentário e encerrar com a mensagem espiritual, que é como uma Sabe? prece. Assim, eu sempre fico assim com esse objetivo. É que se daqui, pelo menos daqui 6 meses, um ano, eu voltar nesse versículo, eu preciso ter um entendimento de que ele não é difícil e que Jesus nos trouxe uma verdade ali, não é mesmo? E que essa mensagem de Jesus, ela não ficou lá no Evangelho. A gente pode ler daqui a um ano, dois, três, que a gente conseguir, entendeu? Através desses estudos, das nossas leituras, da nossa vivência, olha, eu lembro desse ensino, eu entendo isso um pouco melhor. Sabe, se a gente conseguir plantar essa semente nos nossos corações, acho que, nossa, já vai estar bastante positivo essa sala de hoje, sabe? E não achar que que o evangelho é algo inexplicável e difícil de palavras complexas. Então, eu já fico feliz, né, se a gente conseguir esse objetivo. Vamos lá, Silvia. Pérolas aos porcos. Pérolas aos Porcos. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que as calquem aos pés e, voltando-se, vos despedacem. Comentários. Os cães e os porcos eram considerados animais imundos para os judeus da época de Jesus. O mestre usava de parábolas e imagens fortes para transmitir seus ensinamentos. Os cães e os porcos, na analogia proposta pelo mestre, são aqueles que ainda não têm a evolução necessária de acordo com o entendimento dos valores espirituais. Esses valores são as coisas santas, e a pérola mais sublime oferecida na doutrina de Jesus é o amor-caridade. Assim também não podemos abrir o coração a qualquer pessoa, de qualquer forma. Pregar e ensinar a quem não consegue ou não quer entender é semear em cima de pedras. Nem todos estão prontos para receber os ensinos sobre os valores espirituais, pois para muitos, outros valores são suficientes para suas consciências. Certo é que devemos amar e estar receptivos a todos os nossos irmãos, mas isso não significa que devemos nos desgastar, forçando as pessoas uma compreensão que ainda não têm, pois interpretarão de forma errada e, por vezes, ainda se revoltarão contra nós. Ou seja, sejamos sensatos e usemos de bom senso nas nossas relações humanas. A ética desse ensino é o bom senso, discernimento e alteridade, sabendo avaliar quais pessoas estão preparadas e receptivas à palavra de Deus, respeitando aquelas que não estão aptas ou interessadas em recebê-los. E agora eu vou ler a mensagem espiritual e fica sendo como uma prece. Tudo bem? Tá ótimo, tudo bem. Que a paz do Mestre Jesus possa ser, nesse momento, a pérola com a qual ele nos presenteia e que possamos sorvê-la, transformando-a em vida e sabedoria. É com muita alegria que participamos das discussões e vibrações emanadas dessa salutar reunião, mas gostaríamos de acrescentar para essa reflexão de todos um ponto de vista diferente que leva-nos a uma reflexão conosco. Quem sabe se os cães e os porcos não estejam fora de nós, mas dentro? Se Uhum, Jesus uhum, se referisse ao cão uhum. e ao porco
que ainda encontram-se incrustados em nossos corações. O orgulho, o egoísmo, os vícios morais que ainda albergamos porque os alimentamos durante muitas e muitas vidas. Quem sabe as coisas santas às quais o Mestre referia-se não seriam o trabalho e o esforço pessoal, e a pérola seria o tempo que Deus nos presenteia a todos. Assim, o conselho do Mestre Jesus seria que não desperdicemos os nossos esforços, o nosso trabalho e o nosso tempo para o vício, o orgulho e o egoísmo, para o homem velho que ainda persiste em nós, mas que utilizássemos o nosso trabalho, esforço e vigor, que dedicássemos o nosso tempo precioso na construção do homem renovado, que deve nascer em nós, mesmo para a construção do homem do futuro. Que a paz do Mestre envolva-nos a todos, nos plenificando do seu amor e do seu sentido. Do milimo, amigo de sempre. Que assim seja, e pedimos a permissão de encerrar esse estudo. Que possamos nos encontrar daqui a 15 dias em alegria, saúde, paz e muito boa disposição. Abençoe a todos nós, que possamos permanecer em paz. Que assim seja, graças a Deus. Belo Assim texto, seja. Silvia. Depois você Esse livro podia, lindo, depois você podia, eu pô- com- fotografo, fotografa o livro e eu vou tentar a fotografo. mensagem para colocar no nosso texto. Tá bom.